Quando pintamos, com que estamos realmente revestindo nossas casas e nossas vidas? Quais são as origens dos materiais que usamos, os impactos ambientais e sociais das nossas escolhas? E o que nossas escolhas dizem respeito à nossa conexão com a nossa própria história? Num mundo dominado por opções sintéticas, será que olhar para práticas ancestrais pode abrir caminhos mais sustentáveis para o futuro? Hoje eu converso a respeito disso com Marcela, uma artista mineira que se dedicou a estudar o barro, um material abundante, natural e vibrante que está profundamente ligado ao povo do Pindorama, também conhecido como Brasil. Essa é apenas uma das ferramentas que Marcela usa em seu estúdio, onde ela me conta sua história, da oceanografia até o barro. Eu sou a Marcela da Terra, eu sou natural de Minas, do interior de Minas, de uma cidade chamada Lajinha. E a minha história com as tintas de terra começa quando eu fui estudar oceanografia no litoral do Paraná. E enquanto eu estava estudando oceanografia, eu me deparei com as questões urgentes, né, da nossa sociedade hoje, que é a questão da sustentabilidade, né, dos impactos ambientais que as pessoas, as instituições têm causado no planeta. E dentro disso, eu ficava pensando como comunicar, como que eu poderia comunicar para as pessoas a necessidade, a urgência da gente mudar a nossa maneira de habitar, né? A nossa forma de pensar e tudo mais. E aí, nessa busca, eu acabei me envolvendo com várias coisas dentro da oceanografia. Me envolvi bastante com pesca artesanal. Ah, é legal. Com as comunidades pesqueiras. Trabalhei um tempo com a pesca artesanal. Mas enquanto eu ainda era estudante, eu estava buscando entender mais desse universo da pesca, dos oceanos. Então, eu percebi que quem mais entendia desses ambientes, né, dos ambientes costeiros, marinhos, era quem estava ali no cotidiano, que eram os pescadores, né, convivendo. Exatamente. Então, eu procurei me aproximar. No que eu estava procurando essa aproximação da cultura caiçara, para aprender mesmo as coisas com eles, eu fiz uma viagem de canoa pelo litoral do Paraná, que é uma viagem que dura 15 dias e que ela é conduzida por um caiçara, que é o Renato Caiçara, morador da Ilha das Peças. E essa região é a maior região contínua de Mata Atlântica. Então, muitas comunidades estão lá no meio da mata, nessa interface da mata com o mar, né? Dentro do estuário, que é um estuário gigante, a Baía de Paranaguá, Guaraqueçaba, que emenda até com o litoral sul de São Paulo, Iguape, Cananéia. Então, é um ambiente assim, muito rico em biodiversidade, em cultura, né? E muito extenso. Então, nessa viagem de canoa, a gente passa 15 dias navegando nas canoas caiçara, que são aquelas canoas de um pau só. E a gente vai indo pelas comunidades, fazendo trocas com essas comunidades. O pano de fundo da viagem é uma arrecadação que é feita de alimentos e de agasalhos para levar para as pessoas, porque eles ficam muitas vezes desamparados, né, nesse sentido, no sentido financeiro. É uma vivência muito interessante, porque aí a gente passa esses 15 dias em contato com as pessoas no ambiente delas, e os caiçaras recebem a gente de coração aberto, com muita animação. Então, eles querem mostrar como é que eles vivem, como é que eles fazem as coisas. E eu fui para buscar isso mesmo. Enquanto eu estava nessa viagem, num certo momento, a gente estava tomando banho num rio. E aí o Renato pegou uma bola de argila no fundo do rio e entregou na minha mão para a gente passar no corpo. Aí eu abri aquela bola de argila para
compartilhar com as pessoas que estavam ali. E nesse momento que eu dividi essa argila, dentro dela tinha várias camadas de argila colorida, de terra colorida. Que linda. Então eu conto que tinha um arco-íris lá dentro. Eu abri, tipo assim, um mundo de possibilidades, né? Várias cores. Então, tipo assim, as cores sempre estiveram ali, mas aquele foi o momento que eu enxerguei. Então teve uma magia assim nessa história, só que eu jamais imaginava, né, nesse momento, o desdobramento que isso ia ter na minha vida. Mas eu fiquei com isso na cabeça. Aquele pedaço de argila, eu levei ele para casa, guardei numa sacolinha, levei para casa, deixei ele secar. Depois que ele secou, eu comecei a raspar as camadas para separar as cores, rosa, amarelo, lilás, branco. E aí eu comentei com a minha mãe, pelo telefone, comentei com ela que isso tinha acontecido, contei essa história. E a minha mãe, ela é artesã desde criança, ela trabalha com pintura, então ela dava aula de pintura em casa. E aí eu tive contato com isso, né, com o trabalho dela, com os materiais. E aí ela me contou que dava para fazer tinta de terra. Ai, que legal. Isso foi em 2014. E aí eu fui para casa da minha mãe, que é em Minas, no interior de Minas, e a gente mergulhou assim nessa história de tinta de terra, a gente começou a fazer pesquisa. No entorno da minha cidade, a gente saiu em um dia, a gente coletou 11 tonalidades. Então, só no entorno da minha cidade. Minas é muito bastante rico. Coisa, né? Minas é muito rico nesse sentido, né? São as Minas Gerais. Então, tem muitos minerais, tem muitos solos interessantes, assim, coloridos. E aí a gente começou a experimentar várias formulações, fomos para a internet pesquisar. E aí eu encontrei o projeto Cores da Terra, da Universidade Federal de Viçosa, que surgiu em 2004. Isso era 2014, então o projeto já tinha 10 anos. E esse projeto era um projeto de extensão, que o objetivo era ensinar as pessoas a fazer tinta para pintar suas casas, porque é uma maneira econômica, né? É uma maneira ecológica, sustentável. Além disso, você está usando um recurso local, então, tipo assim, toda a energia gasta em transporte, na produção da tinta, enfim, você está economizando ali essa energia para o planeta, né? Digamos assim. Muitos benefícios, né? Muitos benefícios. É uma coisa que as pessoas vão ter autonomia para poder pintar sua casa, né? E, enfim. E aí eu fiquei muito interessada e fiquei pensando, queria levar essa história da tinta de terra, para o campus onde eu estudava. Porque o campus onde eu estudava era um campus pequeno também, que só tinha o curso de oceanografia e engenharia de aquicultura. E era um campus muito, como é que eu digo assim, pálido. Não tinha arte, não era aquela ideia de uma universidade com vários cursos, uma universidade grande, diversa, onde tem várias coisas acontecendo. O meu sonho era estudar numa universidade assim, mas eu acabei indo para esse campus que era bem isoladão, no último balneário da praia, onde nada acontecia, e não tinha nenhuma arte assim no campus. E aí eu, juntando uma coisa com a outra, o meu trabalho envolvendo comunidades pesqueiras, que eu já estava envolvida com o laboratório de pesca, o laboratório socioambiental, que a gente chama lá no curso, né? Então eu já estava assim estudando questões envolvendo gestão de recursos naturais, gestão participativa e adaptativa também, porque considerando as dinâmicas naturais, né, a relação que as pessoas têm com o ambiente, os ambientes são dinâmicos, então a gestão dos recursos ela precisa ser participativa e adaptativa também. Os recursos muitas vezes são sazonais, né, principalmente pensando no litoral, na pesca, tem as safras. Então eu estava com esse envolvimento e aprendendo assim sobre essa articulação comunitária, como fazer com que as pessoas conversem, com que as pessoas se comuniquem, se entendam e criem esse senso de coletividade. E nisso, né, juntando com a questão do descobrir que a Terra tem cores, então descobri que dá para fazer tinta.
se dá para fazer tinta, eu posso não só pintar a minha casa e economizar recursos e economizar saúde, inclusive, né? Porque as tintas de terra são saudáveis, mas eu posso também criar obras de arte. E aí, juntando uma coisa com a outra, eu quis fazer uma oficina de tinta de terra, ensinando para as pessoas a fazer tinta de terra, para fazer uma obra coletiva no campus onde eu estudava. E aí, em março de 2015, foi isso que eu fiz. Eu convidei uma amiga, que se tornou uma amiga na época. Eu conheci pelo trabalho dela, que é a Fernanda Cardoso. Ela é arquiteta e na época estava fazendo mestrado em engenharia civil, pesquisando tinta de terra na mesma universidade que eu. Eu soube do trabalho dela, entrei em contato com ela. A gente se deu muito bem e essa primeira oficina, ela estava junto comigo. Meus primeiros trabalhos a gente fez juntas e fizemos essa oficina de mural, para fazer um mural coletivo, que foi a primeira arte do campus de oceanografia da UFPR. Que maravilha! Foi sensacional. Trouxe a arte, a ciência, tudo isso, né? Que eu acho que isso, eu acho que tem muitas divisões, né? Especialmente no nosso sistema acadêmico. Você é de ciências, você é de humanos, você vai em engenharia. E eu acho que esse negócio de trabalhar com design, arquitetura, com materiais naturais, você meio que casa tudo, né? Porque tem toda uma ciência de como você também encontra o ponto dos materiais. Com e às vezes você pode juntar a galera ali da química, mas a ciência para juntar tudo, né? Você já trouxe a galera da arquitetura, já trouxe arte para um campus que não era muito voltado à arte. Sim. E isso é muito legal, né? De mostrar que a comunidade não é tipo, cada um tá no seu quadrado. É tipo, sim, cada um tem sua especialidade, mas a gente se junta para criar algo além da nossa individualidade, né? Que eu acho que a sustentabilidade, ela precisa disso. A gente precisa se juntar para ter uma pluralidade de soluções, e dentro de uma solução já tem uma pluralidade de conhecimento, né? Sim. Que é muito legal. Eu penso assim, que a sustentabilidade, ela é transdisciplinar, né? Super. Ela vai além desse entrosamento de todas as disciplinas, ela passa por todas as áreas da nossa vida. Então, se eu for falar, por exemplo, estou falando de tinta de terra, eu consigo conectar ela com tudo. É aquilo que até que você comentou e algumas pessoas falam comigo assim, nossa, mas você se formou em oceanografia, está trabalhando com tinta de terra agora, né? Que no caso aqui em Paraty, eu vim para cá com um trabalho enquadrado, digamos assim, qualificado como artes visuais. Mas é um trabalho que eu sempre chamei de educação ambiental, entendeu? Super. Mas, enfim, envolve tudo. O trabalho que eu mais gosto de fazer é esse trabalho com as comunidades, de fazer o mural. Então, em muitos lugares que eu fui, aconteceu como no campus onde eu estudava. Assim, era roça, né, zona rural, e não tinha nenhuma arte. Então, em muitos lugares, essa arte com tinta de terra feita pela própria comunidade foi a primeira arte, inaugurou. Tipo assim, foi o primeiro mural daquele lugar. Então, eu gosto muito, assim, tem muito esse retorno simbólico, né, que preenche a alma da gente, né, de você estar ali trocando com as pessoas do lugar, aprendendo sobre o lugar. Com o tempo, o meu trabalho foi se diversificando, eu comecei a criar produtos. E aí tem um produto que eu faço, que eu chamo de caixinha rupestre, que é uma caixinha onde eu coloco os insumos e um manual para a pessoa produzir sua própria tinta. Ai, que legal. É, bem então, legal. Tipo, não é só a tinta pronta, faça você. Faça a sua própria tinta. Né? Porque a gente tem essa questão sustentável, né? Porque eu trabalho com sustentabilidade, eu vejo que a gente fica muito na teoria e nas estatísticas, né? Sim. Mas eu gosto desse trabalho também porque conecta as pessoas, né? Tipo, as pessoas vão começar a pensar, cara, o que eu tenho na minha região, né? E aí elas já vão lá aprender como coletar, lidar com os materiais. E além da sustentabilidade, tem uma relação com a saúde mental, a saúde física, né? Você não vai ter os químicos lá da tinta, a galera não vai estar respirando isso. E também vai estar se conectando com a natureza, né? Porque eu acho que não adianta a gente falar de sustentabilidade quando a gente não
vive em contato com a natureza, né? Sim. E eu acho que criar esse contato, entendeu? Pensar onde é que a região mais próxima que eu posso conhecer o barro da minha região, quais são as cores que eu posso tirar, né? E até imagino que você deve ter conhecido bastante as regiões através do barro, né? Com certeza, conheci. Então, essa questão da gente se conectar com a natureza, né? Uma coisa que eu sinto é que a gente se esquece que nós somos a natureza. Então, a gente se conectar com a gente mesmo e com o outro, porque muitas vezes o que a gente estava comentando antes, as pessoas estão nas grandes cidades, né? Estão na luta pela sobrevivência, mas cada um no seu contexto, né? Precisa procurar essa conexão. Então, nesse trabalho que eu comecei a fazer com as tintas de terra, do muralismo em coletividade, ele traz isso também, porque não é só a conexão com a terra, mas é a conexão com a outra pessoa. Super. Você tem que trabalhar junto com o outro, porque vocês vão criar juntos, vocês vão coletar a terra juntos, vão fazer desde o exercício de observação juntos, a coleta, a preparação do solo, a preparação da tinta, a criação da arte, a pintura dessa arte. No final, a obra vai ser coletiva, entendeu? Então, é um trabalho junto, um trabalho em equipe que você tem que pensar no outro. Super, uma andorinha só não faz verão, né? Dizem. E é isso, a gente fica limitado nas nossas possibilidades. Agora, quando a gente tem uma equipe, várias mentes pensando e fazendo, a gente pode fazer muito mais, né? Sim. E imagino que para uma pessoa só, para coletar tudo, fazer todas as tintas, fica um pouco difícil, né? Então a gente se amplia no coletivo. Sim, total. E aí, quando a gente está fazendo esse exercício do muralismo em coletividade, a gente está, né, abrangendo tudo isso. Essa conexão com o território, por exemplo, em lugares onde as pessoas pensam assim, aqui não tem nada, aqui não tem nada de interessante. E de repente, quando a gente começa a caminhar e começa a procurar, cava um barranco aqui, cava outro ali, as pessoas se surpreendem muito e ficam emocionadas. Então, isso traz também aquele laço com o lugar, né? E aquela sensação de pertencimento. Poxa vida, aqui no meu lugar tem tanta coisa bonita. E também as cores, elas tem uma identidade expressa nas cores, porque cada lugar vai ter também sua paleta de cores. Com certeza. Né? E essa paleta, por mais, às vezes elas são tonalidades parecidas, mas tem texturas diferentes, de um lugar para o outro. Enfim, sempre varia, nunca se repete. E a partir daí você pode desenvolver muitas coisas. Tanto a pintura de casa como a pintura de materiais, a criação de produtos. Então, esse trabalho, assim, tanto com as tintas como com qualquer outro recurso natural que a gente se aprofundar no conhecimento, né, procurar enxergar, primeiro observar. Então, você vai olhar para o seu espaço, você vai e começar a interagir, porque aí você começa a interagir, você vai conhecendo. E a partir do conhecimento você vai entendendo as possibilidades. Quando a gente não conhece, eu olho para cá e é tudo mato, né? Agora, se eu conheço as espécies, eu sei que aquela planta ela é comestível, aquela outra dá um remédio para alguma coisa. Se eu posso fazer um artesanato, né? Então, enfim, o negócio é o conhecimento. Para fazer tinta, depois que a gente coleta o material, assim, a gente deixa ele secar. E depois que ele seca, a gente tritura com um martelo, com uma pedra dura e peneira. Para tinta de parede, eu uso uma furadeira e uma ferramenta cortante, que é como se fosse um liquidificador de cabeça para baixo, assim, uma ferramenta cortante na furadeira e trituro a terra com a água num balde, depois de peneirar. Depois que eu trituro a terra com a água, sempre medindo as proporções também, tanto de terra e tanto de água. E essa proporção, ela varia de acordo com a terra. Eu ajusto essa proporção observando a consistência da lama que vai formando, a viscosidade. Eu tenho que fazer essa mistura e bater para ela ficar numa proporção
que essa consistência, que a gente chama de viscosidade, fique como se fosse uma tinta convencional, uma tinta comprada. E aí, a partir dessa proporção entre terra e água, eu faço uma conta, faço um cálculo e coloco o fixador, que é a cola branca PVA, para o caso da tinta de parede. Eu coloco cola branca PVA e óleo de linhaça para pintura. A cola branca PVA, ela é um produto sintético, é derivado do petróleo, mas entre os materiais pesquisados, essa formulação ela foi feita com base em uma pesquisa de doutorado que tinha como objetivo pesquisar e desenvolver uma tinta de terra com um desempenho interessante para que as pessoas possam elas mesmas fazer e que elas possam aderir à ideia, porque precisa ter durabilidade na parede. Então, entre os materiais testados, que o pesquisador testou, o pesquisador Fernando Cardoso, ele chegou na cola branca PVA como um material com menor impacto e que trouxesse um melhor desempenho para a tinta. Então, a tinta de terra que a gente faz para a parede, ela fica com um desempenho comparado à tinta látex econômica, que é comprada nas lojas. O desempenho, o que é? É a durabilidade dela, a aplicação, a economia. Então, ela é uma tinta econômica que tem durabilidade. Legal. Entendeu? Usando esse fixador. Mas tem outros fixadores naturais que, no caso da pessoa não ter condição de comprar a cola branca, por exemplo, ou então ela fizer questão de fazer uma tinta 100% natural, tem os fixadores naturais também. O que eu mais uso, o que eu mais usei já fazendo oficinas, é um fixador feito com polvilho e água, que é o grude de polvilho. A gente faz um mingau de polvilho, vira aquela cola, que é a cola de lambe, né, que o pessoal usa. O polvilho e a cola mesmo. Né? E aí você mistura com essa lama, com essa terra e água triturada, né? Você mistura a cola na proporção ideal e aí você pode aplicar em paredes internas, que não vão tomar chuva, por exemplo. Sim, isso é perfeito, né? Que você pode ter a forma do lado de fora e do lado de dentro. E do lado de dentro. Tem esse negócio da performance, né? Que é um debate enorme no mundo da sustentabilidade, porque tem muita gente que argumenta pelos materiais sintéticos por causa disso, porque eles são mais duradouros e tal. Mas aí tem essa possibilidade de pegar alguma coisa um pouco sintética para reduzir a nossa dependência, né? Porque a gente entende que a gente está explorando muito desses materiais, a gente está trazendo para pesquisa agora, embora muitos sejam bem antigos e tenham sido usados há muito tempo, mas agora a gente está tendo essa pesquisa mais ampla. Então, aí a gente acaba acomodando alguns materiais que não são 100% naturais. Sim. Mas só de começar a mudar a nossa forma de usar, a gente já muda muito, né? Nossa dependência e nosso impacto também no meio ambiente. Né? Então, eu acho super válido, né? Entender também que é sistemático e a gente é realístico na pesquisa do trabalho, né? E trazer esse elemento. Sim, eu entendo que é uma transição mesmo, né? Que com o tempo a ciência vai pesquisando formas de materiais, né? Menos impactantes e também mais acessíveis. Porque no caso do uso da cola branca, é porque também é um produto acessível que em qualquer loja de material de construção a pessoa vai encontrar. Super. E ainda usando esse material, né, que é sintético, a tinta tem um impacto ambiental infinitamente muito menor do que uma tinta convencional produzida na indústria, onde gasta muita água é contaminada, o solo é contaminado, tem metais pesados, enfim, tem muitos materiais nocivos ali naqueles componentes, né? Super. Então, é válido. Marcela me conta que o processo para fazer as tintas aquarelas é mais delicado. Depois de passar o barro pela peneira de fubá, Marcela tritura os grãos no almofariz para depois peneirar novamente, dessa vez numa peneira mais fina. Nesse caso, ela usa um desforador de queijo, que ajuda a reduzir a poeira. Terminando de peneirar,
ela mistura o barro restante com o medium caseiro que ela mesma faz, misturando goma arábica, glicerina vegetal e óleos essenciais. Após misturar, ela usa o muller, uma ferramenta com a base de vidro jateado, que ajuda ela a esmiuçar mais ainda os grãos. Para chegar na textura certa, ela aplica um muller contra uma base de vidro jateado também. O mais fino possível. Aí depois que a gente faz isso, a gente coloca no suporte, que aí no caso, né, pode ser esse suporte de cerâmica. Aqui tem cores de Minas e de Paraty. Que eu achei a cara de Paraty, na verdade, essa cerâmica. A casinha colonial. Então, essas duas cores aqui são de Paraty, as outras cores são de Minas. Ai, que legal. Então já é uma paleta misturada. É, uma paleta A porta de Paraty e a janela de Minas. Isso, é isso. Depois a tinta ela seca e vira uma pastilha. E tem que ser feita também em camadas, é um processo lento, né? Eu falo que os meus processos são geológicos. Eu queria aproveitar que você estava falando desses projetos coletivos, né? Que você tem um projeto com escolas, certo? Se você puder me contar um pouquinho mais, que eu acho que isso deve ser muito legal e muito importante para as crianças, né? Sim, com certeza. Então, eu vim morar em Paraty porque eu recebi um convite do SESC para poder coordenar um projeto de muralismo com tinta de terra nas escolas. Então, no ano passado, esse projeto ele foi feito na escola da Barra Grande, da comunidade da Barra Grande, que é uma escola polo que recebe crianças de 15 comunidades do entorno. São comunidades de agricultores, pescadores, quilombolas, indígenas. A ideia era desenvolver, junto com os professores, esse muralismo, fazendo com que as tintas de terra fossem integradas às disciplinas. Então, elas conversam com várias disciplinas. A ideia do projeto é essa, que, vamos supor, o professor de Química vai trabalhar reações geoquímicas e vai usar como exemplo ali as cores da Terra, né? Como são formadas as cores da Terra. A professora de artes, no caso, trabalhou com a gente. A gente acabou trabalhando com o primeiro segmento, que é o ensino fundamental. Surgiu uma figura muito interessante, que é a dona Nieide, que é uma liderança da comunidade, que foi uma das pessoas que esteve à frente da luta pela permanência da comunidade naquelas terras. Desde que teve a abertura da Rio Santos, da estrada ali na década de 70, 80, teve uma mudança no modo de vida das pessoas, porque começou a chegar os turistas, a especulação imobiliária. Então, as pessoas que não tinham, estavam ali historicamente ocupando aquela terra, produzindo, né, plantando, vivendo ali, mas não tinham a documentação da terra, elas estavam sendo expulsas, né, desses lugares. E aí a comunidade se juntou e fechou a rodovia e protestaram até que conseguiram a titulação da terra pelo INCRA. A dona Nieide é uma senhora que está com mais de 70 anos, ela participou, teve à frente de toda essa movimentação. Nesse processo da gente fazer a pesquisa com a terra, né, com as cores, e de criar a arte junto, criar um mural, a gente precisava criar um mural que representasse a comunidade, que as pessoas se vissem ali. Surgiu a figura da dona Nieide. Então, foi uma coisa muito especial, porque ela é a história viva, né? A memória viva. Ela esteve na escola, ela fez uma palestra para os estudantes, todos ficaram interessados, porque as histórias que ela contava tinham relação com as famílias deles também. Que são as histórias deles, né? São as histórias deles, exatamente. Naquela época da dona Nieide, o desafio era a permanência da terra. Hoje, os desafios são outros, mas também continua envolvendo isso, porque um pouco dessa memória, ela foi se perdendo, né, sendo esquecida com o passar do tempo, com as novas gerações. E a preocupação dos mais velhos agora é justamente esse retorno da especulação imobiliária, as pessoas vendendo as suas terras, né, não tendo mais espaço para plantar, eles continuam sofrendo essa pressão. Então, também foi uma oportunidade para a gente discutir quais são os desafios da juventude, dos estudantes de hoje, né, para conseguir
se manter na terra, conseguir viver com qualidade, ter qualidade de vida e valorizar o que tem na terra, valorizar os recursos. Valorizar os conhecimentos do território, né? Tanto os materiais, Exatamente. os conhecimentos também, que é realmente um desafio que muitas comunidades passam, né? Exatamente. Agora que as coisas estão muito mudadas, né? Então, os interesses das crianças, dos adolescentes estão em outras coisas, essa cultura globalizada, a questão do celular ali, com muitas armadilhas. Esse projeto nas escolas, ele é muito importante, porque é isso, traz de volta para a essência, né? Conecta ali com o território, com o lugar e conecta as pessoas entre si. É possível, né, de ser replicado. A ideia do projeto foi isso, que se fizesse em uma escola, que fosse um modelo, um exemplo para mostrar que é possível fazer em outros lugares. Então, agora a gente está preparando uma publicação também sobre esse projeto, justamente para que outras escolas tenham acesso e possam aplicar. Que lindo. E eu gosto dessa ideia de modelo, né? Porque, pelo que eu entendi, o protagonismo é do território, do conhecimento e dos materiais de lá. Então, Sim. você chega lá e você simplesmente desperta isso para a galera mesmo fazer a arte deles e fazer essa retomada, né? Do que é deles, dos materiais, dos conhecimentos e... que eu acho que é muito legal, né? Porque essa questão de território tem que ser uma coisa que vem da mão das pessoas que estão naquele território, né? E é muito lindo poder participar disso, né? E facilitar isso. Então, Sim. Eu acho isso muito legal, muito importante também. Para manter esses conhecimentos aí. E a gente aprende tanto do que é sadio, do que é saudável, né? Tem uma instituição muito importante, que foi a instituição que me deu a oportunidade de desenvolver o meu trabalho nas comunidades rurais, que é o Senar Minas, que também faz parte do Sistema S, é o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural. Eu faço parte do quadro de instrutores do Senar, que é uma instituição que serve para levar educação para o meio rural, educação de adultos. Então, trabalha com diversos cursos e, no caso, eu atuo com o curso de tinta de terra. Então, foi aí que eu consegui desenvolver esse trabalho de muralismo de aprendizagem coletiva com tinta de terra. E também eu faço parte hoje da Rede Terra Brasil, que é uma rede que envolve pesquisadores e construtores que trabalham com materiais naturais no Brasil. O coletivo também Mulheres na Bioconstrução, que da mesma maneira são construtoras, arquitetas, engenheiras, pesquisadoras de técnicas de bioconstrução. E em 2020 eu reuni também uma turma de artistas que trabalham murais com tintas de terra, que na época eram as únicas pessoas que eu conhecia que trabalhavam com isso, depois surgiram outras. Mas essa reunião de artistas virou um coletivo, que é o Terra Coletiva, e que tem pessoas tanto no Brasil quanto no Chile, em lugares diferentes, e também é um projeto interessante, está nas redes sociais, Terra Coletiva, para quem quiser conhecer os trabalhos de outros artistas que também trabalham nessa área, nessa linha das tintas naturais.